Amados irmãos e irmãs, caros ouvintes da Cacau FM e de Caraí Web Rádio, celebramos hoje 33º domingo do tempo comum e nesse dia nós celebramos o Dia Mundial dos Pobres. Foi instituído pelo Papa Francisco, já é o 7º ano que nós celebramos o Dia Mundial dos Pobres. Por que o Papa Francisco instituiu esse dia para que a igreja pudesse celebrar pelos pobres? Na verdade, caríssimos irmãos e irmãs, cuidar dos pobres está na origem da missão de Jesus. Jesus veio, e ele mesmo disse isso muitas vezes, que ele veio não para os sãos, mas para os doentes. E ele se encontrava sempre no meio dos pobres, dos simples, e estava ali para ajudá-los. A igreja dar continuidade na missão de Jesus, mas nós corremos o risco e muitas vezes somos tentados em esquecer dessa parte da missão de Jesus. Por isso o Papa Francisco, ao instituir esse Dia Mundial dos Pobres, quer nos recordar, nos chamar a atenção, que nós somos uma igreja que devemos estar a serviço uns dos outros, mas tendo um olhar especial para aqueles que são necessitados. E quando falamos em igreja, nós estamos falando no corpo da igreja com todos os seus membros, não só padres e bispos e diáconos, mas todos os batizados. Quando se afirma igreja, está se falando da igreja de batizados. Logo, nós os batizados, nós que formamos a igreja de Cristo, somos convidados hoje a ter esse olhar cuidadoso para aqueles que são excluídos da sociedade, para aqueles que passam por necessidades. E se nós temos condições de partilhar um pouquinho daquilo que Deus nos deu, que a gente possa então sempre socorrer uns aos outros. Então a base da missão de Jesus, na base da missão de Jesus, está justamente cuidar dos pobres. Nós nos tornamos bons cristãos, atualizamos a missão de Jesus em nossa vida, quando não nos tornamos indiferentes a essas realidades. E de várias maneiras nós podemos ajudar. Podemos ajudar com os nossos donativos, podemos ajudar com as nossas orações e podemos também ajudar, e aqui que é fundamental, trabalhando para que seja constituída uma sociedade justa e uma sociedade fraterna. Nós precisamos trabalhar nessa perspectiva. Às vezes, não devemos criar o vínculo e o vício de apenas dar o alimento, mas precisamos criar condições para que todos possam viver e viver com dignidade. Por isso, recai essa responsabilidade muito mais sobre os nossos governantes, mas cada um de nós também devemos dar nossa parcela de contribuição e buscar construir uma sociedade onde todos possam ter acesso aos direitos fundamentais, para que todos possam ter acesso aos direitos fundamentais, principalmente aqueles que vivem à margem. E quais são os direitos fundamentais para a nossa vida? Saúde, segurança, alimentação, moradia, água potável. É preciso assegurar que todas as pessoas tenham acesso a esses bens que constituem na formação de todos os seres humanos. Então, o Papa Francisco hoje nos chama a atenção para que sejamos essa igreja solidária, para que sejamos essa igreja sensível à dor e ao sofrimento do outro. Que sejamos essa igreja que tenha sempre um olhar cuidadoso e um olhar misericordioso. Voltando-nos para a palavra de Deus, hoje encontramos na primeira leitura e no Salmo, textos bíblicos que falam sobre a mulher, um elogio sobretudo
a mulher? Primeiro pergunta: uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente, não terá falta de recursos. Estende a mão, abre as suas mãos ao necessitado e estende as suas mãos aos pobres. O encanto é enganador e a beleza é passageira. A mulher que teme o Senhor, essa sim merece louvor. Proclame o êxito de suas mãos e na praça louve-na as suas obras. Então, na perspectiva cristã, na perspectiva bíblica, a mulher que merece louvor é justamente aquela que teme ao Senhor, aquela que constrói a sua vida na presença de Deus, aquela que busca pautar a sua vida a partir dos ensinamentos das Sagradas Escrituras, aquela que reconhece Deus como o Senhor da sua vida. Por isso, então, essa mulher merece todo o louvor, merece ser aplaudida, reconhecida, pois ela, por se refugiar em Deus, ela adquire para si aquilo que é importante para gerir e administrar a sua família, que é justamente a sabedoria divina. O Salmo vai dizer que a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. É a mulher que gera vida dentro de casa. É a mulher que harmoniza o ambiente. É a mulher que promove, caríssimos irmãos e irmãs, as realidades que favorecem com que a família se torne um lugar de vitalidade. A igreja, a partir das Sagradas Escrituras, deposita total confiança nas esposas, total confiança nas mulheres, aquelas que agem não por impulso, mas agem por um discernimento e por uma fidelidade a Deus. Buscar esse amor e essa confiança ao Senhor. Ser uma pessoa de contrição. O que significa uma pessoa de contrição? Uma pessoa que ama a Deus e por meio da sua contrição sempre faz a coisa certa, sempre caminha e trilha pelo caminho certo, e esse caminho é sempre iluminado pela palavra de Deus. Então, a mulher forte, que agrada a Deus e que constitui uma família firme e sólida, é uma mulher que se refugia na presença de Deus. No mundo de hoje, ainda se encontra muitas mulheres assim, mulheres tementes a Deus, mulheres que constroem a sua vida e cuidam da sua família sempre na presença do Senhor. Por isso, então, rezemos hoje por todas as mães, por todas as esposas, por todas as mulheres, para que elas possam buscar sempre em Deus a sabedoria para discernir bem o caminho e as ações que deve tomar em direção à sua vida, em direção também à sua família. E por fim, amados irmãos e irmãs, somos hoje convidados por Jesus a refletir acerca dos nossos dons, acerca dos dons que Deus concedeu a cada um de nós. Sobretudo devemos nos perguntar: o que estamos fazendo com os nossos dons? O que estamos fazendo com os talentos? A parábola que Jesus conta é a parábola dos talentos. Cada um recebeu uma quantidade, de acordo com a sua capacidade de administrar. Depois de um certo tempo, ele volta para recolher o lucro desses talentos. Aquele que recebeu 10 lucrou mais 10, o que recebeu 2 lucrou mais 2, mas o que recebeu 1 ficou com medo e por isso enterrou seu talento no chão e devolveu aquilo que tinha recebido. E Jesus adverte, amados irmãos e irmãs, que aquele que não multiplicou seus talentos foi tirado da presença de Deus, foi colocado à parte no lugar onde havia choro e ranger de dentes. Mas aqueles que colocaram os talentos a serviço da comunidade, aqueles que multiplicaram, ouviu um convite muito bonito:
vem participar da minha alegria. De fato, Jesus nos adverte e nos pede para que nós tenhamos participação na alegria plena em Deus. Precisamos aqui na terra colocar em prática os talentos que Ele nos confiou. Quais são os talentos que Deus confiou a cada um de nós? Esses talentos devem estar a serviço do reino de Deus. Eu preciso todos os dias me colocar a serviço do reino de Deus. E nós rezávamos na oração da coleta, quando afirma justamente isso: a alegria plena está em fazer a vontade de Deus. Então, onde nós alcançamos, onde nós encontramos a verdadeira alegria, nós encontramos quando nós realizamos coisas boas. Nós encontramos quando nós realizamos coisas que agradam a Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós temos escutado de algumas pessoas que ao longo desse ano tivemos muitas atividades na paróquia. Foi um ano realmente de muitas atividades. Algumas pessoas até dizem: nossa, estou ficando um tanto cansados de tantas atividades. Mas todas as atividades promovidas pela paróquia foram atividades que nos levaram a fazer um pouco mais para o reino de Deus. Então é um cansaço que nós, quando chegamos à noite, reconhecemos que passamos um dia, que passamos uma semana, ou passamos até mesmo um mês, envolvidos em coisas, envolvidos em ações que agradam a Deus e favorecem o irmão. É dessa maneira então que nós nos tornamos felizes, nos ocupando com aquilo que agrada a Deus. Por isso, todas as atividades que a paróquia promove, que a paróquia convoca os seus fiéis a participarem, promove com o objetivo de favorecer meios, caminhos para que todos possam servir a Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, nas atividades da igreja, ninguém deve ficar de fora. Nas ações da igreja, ninguém deve dizer não, porque por meio das nossas ações, nós estamos cumprindo com o chamado que Deus nos faz hoje. Estamos colocando os nossos talentos a serviço do reino de Deus. Então, às vezes, fora de uma pastoral, fora da ação pastoral da igreja, fica difícil colocar os nossos dons, os nossos talentos a serviço do reino de Deus. Mas quando você participa da vida de comunidade, fica muito mais fácil você estar colocando os seus dons, os seus talentos na construção do reino de Deus. Então, busquem, se ainda não fazem parte de uma pastoral, de um movimento, se ainda não se inseriram na vida, na dinâmica pastoral da igreja, próximo ano que já se aproxima, se programe para isso. Tira um pouco do seu tempo, mas se dedique ainda mais ao reino de Deus. E com certeza, caríssimos irmãos e irmãs, digo para vocês, e tem muita gente aqui que está inserida nesse processo, quem participa da vida de igreja, quem participa das ações de comunidade, são pessoas mais felizes, são pessoas mais alegres. Enfrentamos problemas? Muitos. Dificuldade com os irmãos? Nem Ave Maria, e muitos. Mas o coração nosso, ele é preenchido porque está acima das relações com os irmãos. Nós estamos fazendo algo que nos leva a estar em plena comunhão com o Pai. Então, ainda dá tempo, nós temos quase um mês e pouco ainda, dá tempo de buscarmos fazer a vontade do Pai. É preciso chegar no dia 31, olhar para trás, fazer uma retrospectiva da nossa vida e dizer: nossa, quanta coisa boa eu fiz esse ano, quantas ações boas eu fiz esse ano, quantos talentos eu coloquei a serviço do reino de Deus, e não olhar para trás e pensar assim: meu Deus, mais um ano está terminando e eu quase ou não fiz nada pelo seu reino. Não, nem sequer viver uma vida mais coerente, mais autêntica, mais intensa de oração eu não vivi. Então, amados irmãos e irmãs, coloque o seu talento a serviço do reino de Deus. E sempre que, quando você olhar para trás, quando fizer uma retrospectiva da sua vida, que seja sempre
uma retrospectiva marcada com muitas coisas boas, com muitas ações que agradam a Deus e faz bem aos irmãos. Assim, nós nos tornamos felizes. A oração diz claramente isso. A felicidade do homem constitui em fazer a vontade do Pai. A plena alegria, a verdadeira alegria é estar em fazer a vontade de Deus. Podemos fazer tantas outras coisas, até mesmo as nossas vontades, mas essas coisas que a gente faz nos tornam vazios. Mas quando realizamos projetos que nós sabemos que estamos construindo o reino de Deus, nos tornamos muito felizes. Foi feita uma pesquisa há muito tempo atrás, não agora, vai ter alguns anos, e essa pesquisaram sobre qual o público era mais feliz, mais realizado na sua vida, mais realizado na sua vocação. E foi justamente na pesquisa encontrado mais realização nos padres e nas freiras. Os padres eram mais realizados na sua missão, as freiras também. Ou seja, nós temos uma vida de muito trabalho. Às vezes o padre só reza e dorme e come, né? Mas não, a nossa vida é cheia de trabalho, nós não temos dia. Na verdade, tem a segunda-feira que é o dia do padre descansar. Se não tomar cuidado nesse dia, ele consegue. Mas nós não temos nem hora e nem dia para trabalhar. Mas isso não nos tira a alegria, não nos tira a realização. Tem dias que são dias de muita fadiga, mas lá no fundo existe uma realização, o que estamos fazendo por vocação, por chamado de Deus. Então, de fato, quando você se identifica com a sua vocação, com o seu chamado, você se torna uma pessoa feliz, se torna uma pessoa realizada. Mas isso são os padres e as freiras, mas cada fiel, cada cristão, quando se coloca no serviço do reino de Deus, também se torna uma pessoa feliz. Falo isso com pureza de coração. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais feliz você se torna. Por isso hoje, rezemos pela nossa paróquia, pelas nossas pastorais, pelas lideranças, por todas as pessoas que durante todo o ano estiveram envolvidas nas ações pastorais, que deram o seu sim, e também peçamos ao Senhor para que possa encorajar aqueles que ainda não abraçaram esse caminho do discipulado e do serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.